Família palmeirense, Palmeiras disparou aí na liderança do Campeonato Brasileiro. Sem sombra de dúvida, agora a expectativa é para manter, né? Manter o mesmo desempenho. A gente espera que o rendimento não caia. O Palmeiras jogando muito bem, né? Principalmente Vitor Roque, Flaco Lopes, né? Veiga entrando no segundo tempo sendo importante também. Então, pessoal, eu acho que chegou um momento decisivo ali da competição, do Palmeiras colocando 3 pontos. E, na verdade, a gente sabe que é mais de 3 pontos, né? A gente pode dizer que, além dos 3 pontos, né? O torcedor conta muito, por quê? Porque além dos 3 pontos, pessoal, tem 2 vitórias a mais. Isso conta muito, né? Uma competição de pontos corridos, você tem mais pontos e tem mais vitórias, que é o primeiro critério, é a mesma coisa do Palmeiras ter 4 pontos de vantagem, né? Só um tropeço do Palmeiras não basta. Só para lembrar, aqueles que secaram, aqueles que tiraram um tempozinho aí para secar o Palmeiras segue na liderança, agora isolada, né? 3 pontos de vantagem. Se preparar aí para o final de semana, um jogo decisivo, um jogo importante contra o Mirassol. Mirassol que está invicto, né? Em casa, né? Então vamos quebrar esse tabu aí também. E, sem sombra de dúvida, Abel Ferreira colocando o time nos trilhos aí e já preparando, pessoal, para essa grande final aí contra o Flamengo no dia 29, né? E se for desse jeito que tá indo, o Palmeiras chega como grande favorito. Vamos acompanhar o vídeo aí, pessoal. Créditos do vídeo, Band Esporte, link na descrição. Vamos acompanhar. Tá falando do Vitor Roque, não é isso, Massa? Sim. Que, vamos lá, é o melhor jogador do campeonato? Acho que ainda não, né? Por quê? Não, porque tem outros jogadores muito importantes. O melhor jogador do Se o campeonato... Palmeiras for campeão. É isso que eu ia concluir. Se ele terminar como artilheiro e o Palmeiras campeão brasileiro, acho que não tem como não dar essa medalha para ele de melhor jogador do campeonato. Que baita transformação, hein? Começou, não faz gol, cadê? Ih, não vale. Aí, de repente... Talvez o mais regular jogador do campeonato seja o Arrascaeta. Sim. Ele tá jogando bem do começo até agora. Só que é aquilo, acho que o retrato final do melhor jogador do campeonato é do time campeão normalmente, né? O Vitor Roque vem fazendo aí digamos, um segundo turno perfeito, né? Assim, para mim tá muito claro, ele cresce mais quando contra o Ceará o Abel descobre Flaco e Roque, né, a dupla. Você tinha descoberto antes, você falou antes. Acho que é todo mundo que acompanha o Palmeiras, né? Os caras estão... Não, pode... Pode abraçar a casa, fui eu mesmo, então. Não, tá tudo bem. Eu achava que era importante tê-los em campo, né? E assim, ele cresceu muito, né? Ele cresceu muito. Ele joga um pouquinho mais pela esquerda, o Flaco um pouquinho mais pela direita, né? E é impressionante, é muito difícil marcá-lo, né? Claro que quando termina o jogo, você vê que ele fez 2 gols, né? Você não tem o que falar sobre a atuação dele, né? Mas acho que o Palmeiras fez um ótimo jogo ontem. Teve dificuldade porque o Santos também jogou bem, cara. Eu confesso que fiquei até surpreso com a atuação do Santos. Acho que o Santos jogou bem. Mas tem alguns detalhes, cara, que são fundamentais, né? Se vocês repararem bem, o Palmeiras finalizou 31 bolas, teve 13 escanteios, tá? Mas, na primeira etapa, por exemplo, o passe estava saindo um pouquinho mais longo, um pouquinho mais curto. Elas não foram finalizações com tanta qualidade, tirando o passe do Piquerez para o Flaco, que ele dribla o goleiro, estava meio desequilibrado ali, não conseguiu fazer o gol. Mas foram chutes... Isso tem me impressionado nesse time do Palmeiras. Clareou, chuta. Clareou, finaliza. É um time que finaliza muito, né? Então, o Brazão, que eu ontem insisti em chamar de Frazão, o Brazão jogou muito, pegou bolas difíceis, importantes, mas o Santos, cara, cometeu um erro brutal. Não dá para deixar... a partir das trocas, 10 minutos, o Abel coloca o Felipe Anderson e o Alan. E o time ganha força, ganha construção com o Felipe Anderson, mas você não pode fazer isso, né? Mano a mano com a dupla. E o Zé Ivaldo não vai no corpo do... Você entende? Você não pode deixar no mano a mano. O Zé Ivaldo, né? Tava, mas... Ele salvou o gol, né? Ele salvou o gol. A linha tava alta também, né? Então, aí, cara, você dá pro Palmeiras aquilo que está institucionalizado nesse time há 5 anos, que é a transição rápida.
E o segundo gol foi igual, cara. O passe do Veiga é espetacular. Olha, o Palmeiras está chegando no momento decisivo, faltam 8 jogos para acabar a temporada. O Campeonato Brasileiro faltam 6 para o Palmeiras, né? Neste momento, o Palmeiras chega no seu melhor, não queria repetir momento, mas na sua melhor fase, vamos dizer assim. Tá todo mundo jogando bem, tá todo mundo entregando, o time tá com muita confiança, cara. O que aconteceu na virada contra a LDU teve um impacto muito forte na comunidade palmeirense, né? Na porcosfera principalmente, e no Allianz Parque, cara. Ontem, de novo, pela transmissão da TV, a gente ouvia muito o torcedor apoiando, e assim, é uma coisa, o crescimento de alguns jogadores, cara, o que o Flaco Lopes está jogando, nem ele esperava, acho, tá? Nenhum de nós conseguiria imaginar o que ele está jogando. O time ainda tem algumas... Terceiro maior número de dribles do campeonato numa partida só ontem, deu 8 ou 9 dribles, cara, uma mudança absurda, né? É isso, é uma mudança absurda. Esse passe do Veiga é inacreditável. A bola sai, depois vai voltando para o pé do Vitor Roque, que fez um gol com qualidade, essa cavadinha, né? A cavadinha tem até barulhinho, é curtinha assim, né? Para fazer o segundo gol, e ali acho que a coisa se acalmou. O jogo estava um pouco tenso na chance que teve o Santos, né? A saída errada do Carlos Miguel. Mas depois do primeiro gol, o time se acalmou e olha a bola, né? Como ela sai e volta para o pé do... Ele já lê perfeitamente o Vitor Roque, né? Exato. O outro jogo foi a mesma coisa. Veja. E tem uma câmera por trás que a bola ia sair, ela pega um efeito absurdo e vai pro gol, assim. A câmera de trás é espetacular, cara. É o meia que dá... Não, ali tem o Morrinho, César Maluco, foi ele que de cabeça... Eu acho que tem alguma coisa de Morrinho ali também. Não tem Morrinho, não. No sintético não tem Morrinho, não. Acho que o campo de plástico ajudou, né? Né? Cerdas mais duras. Então chega nesse momento, né, do campeonato, recuperando o Bruno Rodrigues, que ninguém esperava, recuperando o Veiga de novo para o jogo, né, tem sido muito importante. Foi importante em Caxias, ontem entrou numa nova função. Eu não gosto do Veiga de 8, mas o Abel, na coletiva, disse: nós treinamos assim, fizemos esse trabalho. Eu gostei bastante do primeiro tempo com o Maurício Souza, vai ganhando alternativas, vai ganhando 15, 16 jogadores da formação deste elenco, que a gente falava aqui atrás, que ele tem uma certa homogeneidade, né? Ele é homogêneo. E para ganhar o Campeonato Brasileiro, que se dane o G6. Você precisa fazer mais pontos que o que está com o teu lado e ganhar o título, comemorar e ser campeão. Agora, estamos, a meu ver, no momento mais difícil do Palmeiras nessa reta final. Com relação aos adversários, porque o time... o time está no auge, mas ele está no auge, mas tem os piores adversários possíveis. Agora, exato. Por quê? O jogo contra o Mirassol, se o Palmeiras ganhar lá, vai ser a única derrota do Mirassol em casa, que dá o tamanho da dificuldade que vai ser. Porém, o Mirassol também não tem um time bebê, e o Mirassol jogou ontem à noite no Rio de Janeiro. E pela previsão do tempo, teremos 30 graus no dia do jogo. O jogo é à noite, ok, ameniza um pouco, mas vai estar calor. É o jogo de comemoração do centenário do Mirassol. Exatamente. Preços populares para a torcida, etc. E tal. Perfeito. Então, esse é um jogo duríssimo, e depois o jogo contra o Santos na Vila. Se a gente fizer um exercício de escalação do Palmeiras no jogo contra o Santos, né? Eu tenho aqui, se me permitem um instantinho para eu localizar. Só uma questão, enquanto ele vai falando. Ao mesmo tempo, simultaneamente o Flamengo vai jogar contra Santos em casa e Sport. É aquilo, o Palmeiras... Quando você fala, de bota sequência aí, mas pode falar. Em condições normais não seria estranho o Palmeiras empatar os 2 próximos jogos pela dificuldade. Mirassol e Santos, visitante. E não seria estranho o Flamengo ganhar os 2 jogos. O Flamengo pode, depois dessa sequência dupla, reassumir a liderança isolada, fazendo 6 pontos contra 2. Pode. Mas hoje você não acredita que o Palmeiras não vença jogos.
Então, essa é a questão. Se o Palmeiras, vamos supor que escolha um jogo para ele ganhar desses dois aí. Se ele ganhar um jogo, ele já está bonito na fila. Exato. Mas, insisto, não é tropeço empatar contra o Mirassol em Mirassol e o Santos esperado na Vila. O Santos ganhou 2 jogos nos últimos 500, os 2 clássicos na Vila, São Paulo e Corinthians. Né? Então, a dificuldade... Tem um pouco de como jogou o Santos, né? Que a gente falou que jogou bem ontem. Então, sei lá, se tem alguma expectativa que talvez faça ponto, tire ponto do Palmeiras, a dificuldade do Palmeiras nessa próxima dupla antes da data FIFA é maior do que antes do fim da data FIFA, é maior do que a do Flamengo. Mas o Flamengo está jogando bem menos do que o Palmeiras. Esse é o ponto. Essa é a questão importante. Então, assim, projetando, né? Mirassol vai estar todo mundo lá, não tem ninguém suspenso, vai voltar o Aníbal e tal. Se a gente entender que serão convocados os uruguaios e paraguaios, os paraguaios é quase certeza. O time que vai entrar em campo é o seguinte: Carlos Miguel, Kelvin, Fux, Murilo, GFT, Aníbal, Andreas, Felipe Anderson e Veiga, Maurício e Bruno Rodrigues. Por que eu não pus o Alan? Porque o efeito suspensivo dele será julgado na segunda-feira. Assim como o Bruno Henrique, né? Exato. Deixaram todo mundo. Exato. Então pode ser que o Alan não esteja à disposição do jogo contra o Santos. Agora, olha o banco: Lomba, goleiro, Mikael, Giai, Luigi, Larson, Eric Belé, Ademir da Guia, e tem que chamar mais uma molecada da base, porque não... Entendeu? Essa aqui é a questão. Nem é tanto você encarar 90 minutos o jogo contra o Santos na Vila. São as trocas. Uma hora vai ter que mudar, uma hora vai ter que trocar. Então, óbvio que esse jogo contra o Santos na Vila, por tudo que envolve o Santos, possivelmente com a volta do Neymar, querendo... Bom, só se ele se machucar no Maracanã, porque já está relacionado ao Maracanã. Ele vai jogar contra o Flamengo e, se suportar, vai jogar contra o Palmeiras. Enfim, é isso. Então, é bem possível que o Palmeiras perca ponto. Acho que um empate na Vila é um ótimo resultado para o Palmeiras com essas circunstâncias. Se ele fizer 4, tá lindo. Você acha, mas você acha o empate em Mirassol um bom resultado? Então, acho que não. Por conta dessa circunstância do jogo seguinte. Exato. Nossa, porque eu acho. Então, você acha... Mas você acha uma vitória? Não, o Palmeiras está com a tropa toda. Entendeu? Tá. Mas jogar tudo contra o Mirassol, tudo. E depois contra o Santos, ficar lá atrás mesmo, bota o Cox no azulejo e o empate passa a ser um bom resultado. Entendeu? Porque... Não, entendi. Ele vai pegar os 2 jogos. Vai pegar... Tenho 2 jogos. Nesse aqui eu tenho a tropa de choque, nesse aqui não. Então, vou nesse. Tem que ser esse. Porque o outro que vier, sinceramente, não tô desdenhando, nem falando nada, não achando que, nossa, pessimista. O outro jogo contra o Santos na Vila, com este time que eu citei, nem o time não é tão ruim, dá para encarar, é o banco de reservas. Talvez sobre um Facundo, talvez o Emiliano não sejam convocados. Na outra vez foi o Emiliano, não foi o Facundo, não foi o Piquerez. Talvez dê uma equilibrada, né? Você passa a ter pelo menos banco de reservas, e se o Alan conseguir a liberação, aí tudo bem. Você vai para o banco com o Emiliano, Facundo, Veiga, você ganha corpo para o time para encarar o Santos. Mas, fora isso, o jogo, para mim, da rodada, o jogo desta dupla de jogos é contra o Mirassol. Eu entendo. Diga lá, Vessa. Pessoal, sinceramente, eu acredito em 2 vitórias do Palmeiras. Tanto com o Mirassol, quanto contra o Santos. O Santos, para mim, o Santos vai chegar desmotivado, né? Já perdeu a primeira pro Palmeiras, pode perder pro Flamengo final de semana. Então os caras vão chegar desmotivados. Claro, eles vão querer ganhar, né? Mas querer é uma coisa, né? Poder é outra, né? Outro Mirassol, eu acho que o Palmeiras tem tudo para quebrar essa invencibilidade do Mirassol aí, né? O Mirassol não perdeu na competição aí de casa, então o Palmeiras vai quebrar essa invencibilidade. Para mim, o Palmeiras não perde mais nenhum jogo daqui para frente. Principalmente aí no Campeonato Brasileiro. E a gente também espera que não perca também na Libertadores, né, pessoal? Entendendo o que o Massa tá dizendo, mas se você tem 3 pontos e 2 vitórias a mais,
se você tem essa gordura, é exatamente para usar em pedreiras como essa lá em Mirassol, que não perdeu para ninguém, que vai se mobilizar e tudo mais. Então, eu não acho que o empate é um mau resultado, gente. Sinceramente, Mirassol, de jeito nenhum. O Flamengo ainda vai para lá, né? Ainda vai pegar o Mirassol lá. Eu não acho. Eu acho que vai ser um bom empate, um bom resultado. Você tem a gordurinha exatamente para essa situação. Ontem à noite, só uma coisa, o Flamengo, para mim, teve 2 más notícias ontem à noite. A vitória do Palmeiras, obviamente, e o jogo do Santos, que não foi ruim. E isso eu acho que é um problema para o Flamengo. Bom ponto. Porque eu acho que, de alguma maneira, se o Massa se surpreendeu, para muita gente o Santos foi acima do que imaginava, peraí, a gente deu uma encarada aqui. Poderia até ter sido goleado, sim, é verdade, o Brasão teve que fazer muita defesa. Mas eu acho que é uma má notícia para o Flamengo. O Santos, acho que vai um pouco, por incrível que pareça, eu vou falar isso diante de uma derrota, mas eu acho que ele vai mais confiante. Cara, durante 70 minutos, 60 e pouco, deu muito jogo aqui, hein? Pegamos o líder e deu jogo. Vamos embora com o vice-líder, que eu acho que dá para encarar. Então, acho que tem um pouco essa coisa, além da volta do Neymar, que eu acho que para os jogadores também, de alguma maneira, mexe com os caras, enfim, tem mais esse fator ainda. Então, eu vejo isso como uma notícia ruim. O ruim pro Santos a diferença hoje ela é tão absurda que mesmo o Santos não fazendo uma partida ruim, ele perde e poderia ter perdido por mais. Olha que tamanho da diferença que existe entre os dois clubes, dois times. Enfim, um negócio bem assustador, cara. Você estava falando sobre ganhar do Mirassol, o jogo contra o Mirassol e tal. Para fazer o que você está falando, Massa e Arnaldo, tem que ir com tudo contra o Mirassol, vai ter que quebrar um tabu que o Palmeiras não faz nesse campeonato, que é ganhar da turma que está lá em cima. E ganhar do Mirassol invicto. E alguém aqui no chat, daqui a pouco eu falo o nome dele, ressalta que o Mirassol está caindo de produção. Não ganha 2 jogos também. Não, então, mas veja, a gente também tem que relativizar, esse Palmeiras não é o mesmo do primeiro turno, certo? O Palmeiras pós-mundial é outro Palmeiras. Então, o Palmeiras contra o Flamengo foi severamente prejudicado pela arbitragem e perdeu o jogo 3-2. E errou demais. Errou também, claro. Muito. Mas vamos e venhamos, né? Você tem um pênalti absurdo não marcado e uma expulsão com 10 minutos, o jogo poderia ter sido outro, mas não foi. Então, em termos de produção, acho que o Palmeiras não jogou mal, errou muito. Contra o Cruzeiro, o Palmeiras fez o jogo possível, né? Em casa. Então, contra o Bahia não foi bem. Contra o Bahia fora foi muito mal. Tomou um gol lá no final com um erro do GFT na marcação. E agora, no frigir dos ovos, o que fica é um time consistente para 38 rodadas e que tem condições de ganhar do Mirassol domingo. Gente, o Mirassol é uma excelente equipe, tem um ótimo treinador, né? Mas o Palmeiras deveria, na meu ver, focar todas as forças nesse jogo de domingo. Eu tô com massa, esse é o jogo que pode decidir o campeonato. Pode decidir o campeonato. Eu acho que se empatar em Mirassol, resultado normal, quase ninguém conseguiu nem empatar, né? Se empatar em Mirassol, empatar na Vila... Quando acaba o campeonato, você vai dizer assim, o Mirassol perdeu uma vez só em casa. Para quem? Para o campeão, claro, se for o caso. Então, ou para o Flamengo, porque o Flamengo vai jogar com o Mirassol. Mas lá na última, né? A vitória do Palmeiras, quebrando eventualmente a invencibilidade do Mirassol, seria uma vitória de campeão. Porque tem o aspecto psicológico nisso tudo. O Flamengo está sentindo. Agora, ele pode, depois do jogo contra o Santos, ser o líder do campeonato com um ponto na frente. Aí muda. Opa, nós somos líderes. Claro. E aí? É isso. A liderança é nossa. Cadê as 2 vitórias a mais e os pontos a mais? Não. Se o Palmeiras empatar as 2 e o Flamengo ganhar as 2, o Flamengo assume a liderança. Então, é matemático, não é nenhum. E não é nenhuma. Porque aberração. O Flamengo joga contra o Santos. Mesmo que o Santos melhorzinho, animado, ele vai jogar no Maracanã com 70 mil pessoas. E depois ele pega o Sport na Arena Pernambuco sem torcida do Sport. Acabou o Sport. Não é o jogo do. Então, eu acho que
Se o Flamengo ganha do Santos, ele ganha por embalo do Sport, faz 6. Aí vamos ver quantos o Palmeiras vai fazer. O Palmeiras tem que fazer, no mínimo, 4 4, que você está falando. Se ele fizer 2, o Flamengo é o líder faltando 5 rodadas. É outro cenário. É isso. Aí os jogos do Flamengo serão mais difíceis. Dani, se faltam 5 rodadas, o líder sou eu. Aí é uma outra conjuntura emocional. Estou completamente com massa. Para mim, domingo é decisão para o Palmeiras. Pois é, pessoal, a mídia discutindo aí, mas eu acho que o Palmeiras vai fazer um grande jogo contra o Mirassol e vai conseguir a vitória. O Palmeiras não vai esperar depender de jogar por empate para depender de outros resultados. Sei que muitos vão dizer, não, mas o Mirassol não perdeu em casa ainda, né? O Mirassol vem bem, o Mirassol vem ali no G5, né? O Palmeiras não vai bem no G5. Pessoal, dito isso, Palmeiras vence o jogo. Isso aí não quer dizer nada. A gente sabe que na hora da decisão, na hora do pega pra capar, como a gente diz, o Palmeiras tem feito a diferença. Como fez no jogo de ontem. Muitos dizendo, o Palmeiras vai vacilar. O Palmeiras vai perder pontos. O Palmeiras tem tudo para perder a liderança. Tá aí. Palmeiras líder, 3 pontos de vantagem, 2 vitórias, faltando 7 jogos. São adversários difíceis, os próximos jogos são Mirassol, que não perdeu ainda em casa, e o Santos. E o Santos, pessoal. O Santos vai ser difícil? Vai. Por quê? Porque zona de rebaixamento. A tendência é que eles percam para o Flamengo. A tendência, né? Se não perder, melhor ainda para o Palmeiras, né? Já imaginou? O Palmeiras ganha do Mirassol e o Flamengo não ganha do Santos. Então a diferença já vai aumentar mais ainda, né? No lugar de 3 vai ser 5. Vai ser 5 pontos, né? Então, pessoal, sem sombra de dúvida, eu acho que o Palmeiras tem condições de a Mirassol fazer uma grande partida e sair com a vitória. No jogo de ontem, o Palmeiras jogou muita bola, né? Muita bola. O placar não foi mais elástico ainda porque o goleiro do Santos, né, salvou o Santos. Poderia ser um placar ali que, sinceramente, no primeiro tempo 3-0. No segundo tempo nem se fala, né? Foi bola na trave, foi jogador salvando em cima da linha, foi o goleiro fazendo milagre, com a defesa de Fux em cima dele ali no segundo tempo, bola no chão ele pegou. Então, pessoal, o goleiro do Santos foi muito bem, né? Muito bem mesmo, né? Mas é como eu disse, se o Palmeiras mantiver esse desempenho, Vitor Roque manter o desempenho, Flaco Lopes manter o desempenho, a defesa continuar jogando como está jogando, principalmente Fux, com auxílio ali do outro zagueiro, né, Gustavo Gomes, do zagueiro, dos volantes. Eu acho que o Palmeiras, pessoal, cresceu na hora certa. O Palmeiras mostrou para aqueles que não acreditavam e decolou na hora certa, né? E tá chegando dia 29, né? Dia 29 pode ser importantíssimo, pessoal. Dia 29 pode ser importante porque isso aí que tá acontecendo agora pode refletir na final da Libertadores. O torcedor do Flamengo baixou a crista. O treinador do Flamengo, vocês já viram na coletiva, né? Agora tá ficando mais difícil. Com certeza isso é transmitido para os jogadores, né? E a tendência, para mim a tendência é que quando chegar próximo da final, o Palmeiras já seja campeão brasileiro. Para mim vai ser campeão brasileiro antes da final da Libertadores. Fácil não vai ser, né? Tem jogos difíceis, tem Mirassol, Santos, Atlético Mineiro, Fluminense. São jogos difíceis, né? Mas, se continuar, eu volto a dizer, se continuar jogando o que vem jogando, dificilmente o Palmeiras vai perder o Campeonato Brasileiro. E também, pessoal, a Libertadores, né? E queira ou não queira, o Palmeiras está na final aí. Essa final vai ser importantíssima, né? Principalmente quando se fala de uma final onde o Palmeiras vem jogando bem, né? Todas as competições. Então a expectativa do torcedor é para quando chegar mais próximo da final, o Palmeiras continue com o mesmo desempenho. Continue jogando o mesmo futebol. Por quê, pessoal? Porque é a tendência, né? Você não vai jogar bem, chegar na final vai jogar mal? Não existe, né? Pode até perder a final, faz parte. Mas tendo o mesmo desempenho que você teve nos outros jogos. Jogando a mesma bola que você jogou nos outros jogos.
Por isso que Massa aí tá confiando. E eu acho que isso aí, todo torcedor palmeirense tá confiando. Porque a bola que o Palmeiras tá jogando, a bola que o Flamengo tá jogando, o Palmeiras não tá com medo do Flamengo. Pelo contrário, o Flamengo tá com medo do Palmeiras. Isso aí eu posso afirmar. Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva no canal Porco News e até a próxima, pessoal.